Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da Universidade de São Paulo, desenvolve atividades com agentes patogênicos de classe de risco 1, 2 e 3. O Instituto, criado em 1959 pelo professor Carlos da Silva Lacaz, desenvolve pesquisas voltadas para o diagnóstico, tratamento, controle e prevenção das doenças tropicais e grandes endemias no nosso país. As questões de saúde, segurança no trabalho e qualidade de vida no âmbito da instituição estão sob responsabilidade da CIPA e da Comissão de Biossegurança. As normas abordadas referem-se ao nível de biossegurança 2, NB2. Como norma de segurança, qualquer pessoa que venha ao Instituto deve se identificar na recepção. O laboratório deve ser sinalizado e ter acesso restrito. É importante a identificação e o controle de qualquer pessoa estranha ao laboratório, uma vez que os indivíduos estão sujeitos a diferentes riscos como físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. No laboratório, devemos usar o avental, que é fundamental para a proteção individual. Toda amostra biológica apresenta riscos e deve ser manipulada com luvas. As portas devem ter um visor para diminuir risco de acidente. Os pisos do laboratório devem ser antiderrapantes, de fácil limpeza e os corredores devem estar livres. O laboratório deve ter chuveiro com lava-óleos, de fácil acesso para situações de emergência e deve ser testado semanalmente. É importante que os extintores estejam em local de fácil acesso e devidamente inspecionados. A saída de emergência deve ter porta corta-fogo com passagem desobstruída. Para o manuseio de material biológico, devem ser utilizados equipamentos de proteção individual. Se houver riscos de respingo ou formação de aerossóis, é necessário um protetor facial. O avental deve ser de manga comprida com punho, abotoado, usar luvas e o cabelo deve estar preso. Todo o material a ser utilizado durante o experimento deve estar devidamente organizado sobre a bancada. Lembre-se que as ponteiras são perfurantes. A caixa para descarte de material pérfuro cortante deve se encontrar próximo ao trabalhador. Outra opção de proteção contra respingo pode ser o anteparo de acrílico. Uma terceira opção de proteção seria a utilização de óculos e máscara. Após manipulação, tubos ou frascos com material orgânico como sangue devem ser tampados e descartados em recipiente rígido, devidamente identificado como resíduo infectante. Ao término do trabalho, o restante do material potencialmente contaminado, como papel de forração, gaze, algodão, deve ser descartado em saco branco identificado, contido em lixeira com tampa e pedal. A bancada deve ser descontaminada com álcool 70. Luvas também são descartadas em lixo branco. A lavagem das mãos é de extrema importância. É proibido atender ao telefone, trabalhar no computador, abrir ou fechar portas usando luvas. Para trabalhar em sala de cultura, vários requisitos são necessários como a devida sinalização com detalhamento dos micro-organismos e do nível de biossegurança. É obrigatória a paramentação de uso exclusivo na sala, avental, máscara, touca, luvas e propés. As portas devem ter visores com vidro. Instruções para o uso adequado da sala devem estar afixadas em local visível. Portas acionadas com pedal são recomendadas.
As cabines de segurança biológica devem estar em locais onde não haja movimentação de ar, tais como circulação de pessoas em frente a portas e janelas. A cabine de segurança biológica deve estar com o mínimo material possível para não obstruir a passagem do ar. É importante que um recipiente para pérfuro cortantes esteja situado próximo à área de trabalho. Cabines de segurança biológica utilizadas para manipulação de organismos geneticamente modificados devem estar identificadas com o nome do agente infeccioso e nome e telefone dos responsáveis para eventual caso de emergência. Deve-se ligar a lâmpada ultravioleta e o fluxo de ar por pelo menos 15 minutos antes do uso e é importante que se anote o tempo do uso da lâmpada. Após o trabalho, retirar todo o material da cabine e limpá-la com álcool 70. Próximo à cabine de segurança biológica, deve haver um lixo com saco branco, para descarte de outros materiais com risco biológico. Também deve haver um cartaz em local visível, com instruções para a conduta imediata em caso de acidente e indicação de telefones de emergência. O laboratório deve conter capela química livre para o adequado manuseio de líquidos voláteis tóxicos. Antes do início da manipulação na capela, todo o material necessário deve estar devidamente organizado. Atenção para o uso adequado de luvas para os diferentes tipos de material. Sempre despejar ácido sobre água e nunca o contrário, para evitar risco de explosão. Em ensaios com solventes orgânicos como xileno, éteres, fenóis e outros, são necessárias máscaras apropriadas com filtro, tipo PFF2-VO. Atenção para a utilização de cabines de segurança classe 2B2 para ensaios com agentes infectantes concomitantemente contendo substâncias químicas voláteis. Ao utilizar os equipamentos do laboratório, é importante que se faça um controle de uso. No caso de centrífugas, deve-se anotar o nome do usuário, data e horário, tempo de centrifugação e rotação desejada. Os tubos devem estar bem equilibrados e as caçapas tampadas para evitar a formação de aerossóis. No manuseio de amostras congeladas em nitrogênio líquido, vários cuidados devem ser tomados. Uso de protetor facial e luvas apropriadas para evitar queimaduras. Atenção! Há frascos inadequados que não resistem às diferenças de temperatura e podem estourar, causando danos ao manipulador. No encaminhamento para o descarte final, deve-se utilizar carrinhos apropriados para cada resíduo. O descarte de resíduos comuns deve ser realizado em saco de lixo preto e os resíduos biológicos em saco branco, devidamente identificado. Consulte a bibliografia indicada para obter informações sobre a estocagem de produtos químicos, assegurando que reagentes incompatíveis sejam estocados separadamente. Evite armazenar reagentes em lugares altos e de difícil acesso, deixando esses locais para material plástico. Os reagentes devem ser armazenados em local ventilado. Não armazene os reagentes por ordem alfabética. Armazene por classes: ácidos, bases, solventes, sais, etc. No caso de ácidos e substâncias potencialmente perigosas, utilize bandejas com capacidade suficiente para reter o líquido, em caso de derramamento. Não guarde acetona e outras substâncias inflamáveis na geladeira, devido a risco de faíscas e explosões. Não guarde líquidos voláteis em locais que recebam luz. Os reagentes sólidos devem ser armazenados em local separado dos líquidos e devidamente organizados. O material químico perigoso a ser descartado deve ser identificado e armazenado em local protegido e ventilado, no próprio laboratório, até a chamada para recolhimento.
Os recipientes devem estar devidamente etiquetados com a declaração de conteúdo e simbologia de risco. Deve ser preenchida a ficha para inventário de resíduos, de acordo com a portaria da CETESB contendo estabelecimento, setor, responsável, data e número controle da embalagem. Deve constar a descrição da periculosidade, corrosivo, inflamável, reativo ou tóxico. Os resíduos líquidos podem ser descartados em suas embalagens originais, mantendo-se os rótulos. Quando não se tem a embalagem original ou em caso de misturas, consulte a tabela de incompatibilidades químicas antes do acondicionamento. Podem ser utilizados galões ou bombonas de plástico rígido, resistentes ao material a ser descartado. As bombonas devem ser etiquetadas para identificação dos resíduos para descarte. Nunca preencher volume maior que 2/3 de sua capacidade. Bombonas ou galões de 20 litros ou mais devem ser preenchidos no máximo até 2/3 de sua capacidade. Utilizar máscara apropriada para vapores. Podem ser misturados resíduos que apresentem compatibilidade química. As bombonas devem ter tampa rosqueada e vedante. Volumes inferiores a 20 litros devem ser acondicionados em caixas de papelão. Nessas caixas, acomodar apenas reagentes do mesmo grupo, como álcoois, hidrocarbonetos e outros, e entre eles colocar jornal ou papelão para evitar atrito. A caixa deve ser lacrada e identificada por meio de etiqueta. Para o descarte de géis de agarose e poliacrilamida contendo brometo de etídio, há um procedimento adequado. Manipular o gel com auxílio de 2 espátulas. Ao utilizar o transiluminador, tomar muito cuidado com a lâmpada ultravioleta, utilizando um anteparo de acrílico ou óculos. O gel deverá ser descartado em recipiente rígido apropriado para descarte de resíduos químicos. Todo o procedimento deve ser realizado com luvas. Para o descarte de soluções contendo brometo de etídio, deve ser realizada absorção em carvão ativado por pelo menos 1 hora. Em seguida, efetuar a filtração em papel de filtro. O papel de filtro contendo carvão deverá ser descartado em lixo para resíduos químicos. A solução descontaminada poderá ser jogada na pia. A caixa e as luvas deverão ser acondicionadas em saco laranja, com etiqueta devidamente preenchida. Todo o material gerado deverá ser encaminhado para o abrigo de resíduos, por exemplo, localizado no pátio da Faculdade de Medicina da USP, na data estabelecida, com o formulário devidamente preenchido. Apenas os resíduos que constam do formulário devem ser enviados. Após a conferência, o material será armazenado até a coleta pela empresa concessionária. Os resíduos infectantes também são encaminhados para o abrigo próprio, por exemplo, o da Faculdade de Medicina da USP. Na manipulação de animais, o descarte de material pérfuro cortante é realizado em recipiente adequado. Carcaças e peças anatômicas de animais devem ser acondicionadas e identificadas com etiqueta própria para descarte de carcaça devidamente preenchida. Este material deverá ser armazenado em freezer identificado e reservado para tal finalidade, aguardando a coleta final. Na limpeza de gaiolas, o funcionário deverá se paramentar com botas, luvas apropriadas, óculos ou anteparo facial, touca e máscara, para evitar inalação de vapores e partículas geradas pela urina e fezes dos animais.
O material gerado como maravilha deverá ser acondicionado em saco apropriado e etiquetado contendo as informações: gerador, unidade, responsável, data, espécie de animal, quantidade e, se estiver contaminado com algum resíduo como químico, radioativo ou agente infeccioso, deverá ser especificado. O funcionário deve entrar em contato com a empresa que virá retirar o material. O descarte final é realizado no abrigo próprio, por exemplo, na Faculdade de Medicina da USP. Locais onde se manipulam materiais radioativos devem estar sinalizados. Isótopos de radiação beta, como o fósforo 32, necessitam de barreira de acrílico. Todos os materiais necessários devem estar organizados na capela com a superfície forrada com papel absorvente. Manter o contador Geiger ligado durante todo o procedimento. Descartar as ponteiras em frascos identificados com o símbolo de radioativo. Os frascos estoque dos reagentes radioativos devem ser mantidos em geladeira sinalizada. No término do procedimento, todo o material contaminado deve ser acondicionado no recipiente de acrílico identificado e datado. Fazer uma varredura com o contador Geiger para verificar se houve algum respingo ou derramamento de material radioativo. Aguardar o tempo de 10 meias-vidas até o destino final. Decorrido esse tempo, e após monitoração, descartar o resíduo conforme a classe de risco: pérfuro cortante, infectante, químico ou comum. O trício é emissor beta de baixa atividade e sua manipulação não requer cuidados especiais, sendo que o isolamento com luvas é suficiente. O líquido resultante do uso do equipamento com esse material deve ser recolhido em uma bombona plástica identificada para eliminação posterior, que pode ser feita na pia vagarosamente, com a torneira aberta. A pia deve estar de acordo com as especificações da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os rejeitos radioativos devem ser segregados segundo o tipo de emissão radioativa. Alguns necessitam de acrílico, outros de chumbo. A meia-vida do cromo 51 é de 28 dias, do iodo 125 de 60 dias e do iodo 131 de 8 dias. O procedimento é realizado em capela atrás de barreira de chumbo e a contagem é efetuada em um contador gama. O descarte pode ser realizado diretamente na pia, dependendo da quantidade utilizada, sempre esperando 10 meias-vidas. Usar equipamentos de proteção individual. Não reencapar agulhas. Não descartar material de risco biológico na pia. Não descartar substâncias químicas perigosas na pia. Usar calçados fechados. Retirar as luvas para atender ao telefone. Não comer, beber ou se maquiar no laboratório. Transportar o material de maneira segura. Nunca pipetar com a boca. Não armazenar alimentos na geladeira do laboratório. O material a ser transportado dentro do laboratório deve estar acondicionado de maneira segura, utilizando bandejas ou carrinhos. Pessoas de cabelos longos devem mantê-los presos.
Você deve estar sempre paramentado adequadamente, utilizando os equipamentos de proteção individual necessários, sempre calçando sapatos fechados e de preferência de salto baixo. Atenção para a retirada das luvas em certas situações, como o atendimento telefônico. No término de qualquer procedimento, limpar a bancada com álcool 70, deixando todos os materiais e equipamentos nos seus devidos lugares. As luvas deverão ser descartadas em lixo branco, bem como o papel usado para forrar a bancada. Após retirar as luvas, lavar as mãos com água e sabão. O avental deverá ser guardado dentro do laboratório, em local apropriado. Nunca entrar na copa com o avental.